Fala galera, vamos bater mais um papo aqui agora sobre recursividade em algoritmos? Beleza, falar sobre recursividade, o que é isso? Bom, olha essas matrióticas aí, essas bonequinhas bem bonitinhas. Vocês sabiam que cada boneca dessas, ela quer uma filha igual? E cada filha de uma boneca dessas, logicamente, vai querer uma filha igual porque ela é quase uma cópia da mãe? Isso nunca ia acabar. Vocês concordam comigo? Então, no auge de criatividade, o que o criador das matrióticas fez? Eu vou ter que pegar a filhinha mais pequenininha e vou ter que colocar uma condição onde ela não vai querer ter mais filha, ou ela não vai poder ter mais filha, pelo menos ela mesma. E foi então que ele colocou um bigode, e assim quebrou, cessou, parou o ciclo de uma bonequinha e criando outra bonequinha igual. Essa ideia, galera, é uma ideia recursiva. Por que é uma ideia recursiva? Quando é que a gente diz que um algoritmo é recursivo ou uma função é recursiva? Quando ela vai criando um laço em torno de si mesma. Como assim um laço em torno de si mesma? A gente diz, pessoal, que recursão é o processo de definir algo em termos de si mesmo. Mas está muito abstrato ainda, né? Então pensa comigo aqui. Vamos dizer que quando a função pode chamar a si mesma dentro do código, ela é recursiva. Ficou melhor, né? Beleza, para melhorar um pouquinho então, vamos dar uma olhadinha nessa função aqui. O que essa função faz? Essa função é uma funçãozinha, vou pedir para vocês observarem essa parte aqui ó, do código, depois a gente lê. Essa funçãozinha aí é para calcular o fatorial. E o que é o fatorial de um número? É o produto de todos os anteriores a ele, quer dizer, melhor. O acumulado do produto de todos os anteriores a ele. Ou seja, o que é o fatorial de 5? É 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Até chegar no final. Agora, vamos analisar algumas propriedades aqui então da recursão enquanto nós estamos utilizando esse exemplo. Nessa parte do código, eu vou especificar para vocês alguns elementos da função. Primeiro, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem exatamente o protótipo da função. Eu vou retornar um inteiro sem sinal e vou receber o inteiro n que eu quero calcular o fatorial dele. Beleza. Aí eu vou declarar aqui um valor, uma variável answer. Eu já estou imaginando que é para receber a resposta, né? Para receber o resultado. E beleza. Pensa comigo. Eu tenho um if. Esse if termina aqui. Então, olha só, se o número for igual a 1, retorna 1. Me parece que já é para acabar essa execução aqui. Se não... então era isso mesmo. Se não, a variável answer... ela faz a chamada da própria função? Exatamente. E é aqui que ocorre a tal da chamada da função recursiva. Por quê? Existem algumas propriedades, né? Algumas leis das funções recursivas que nós vamos discutir neste momento. E quais são? Primeiro, pessoal, essa função, para ela ser recursiva, ela tem que ter o que nós chamamos de caso básico. Vou botar aqui, ó, caso básico. O que é o caso básico? Caso básico é a parte da função que funciona como uma condição de parada. É o problema mais simples e o resultado é imediato. Beleza? Chegou ali, ela vai sair. Certo? E a função, ela tem que se chamar. É exatamente neste ponto que ela faz chamadas a ela mesma. Mais uma propriedade aqui. E, por fim, perceba que neste detalhe do n-1, o que está acontecendo? Ela está, cada vez que ela executa, se aproximando do caso básico. Perceba, então, que a gente tem aí. A gente tem que uma função, para ela ser recursiva, ela tem que fazer a chamada recursiva, ou seja, ela mesma se invoca se aproximando de um caso básico, e o caso básico é a resolução imediata. Então, pensa comigo aí. Quando eu chamo o fatorial para 5, beleza, eu chego nesse ponto da resolução aqui, ó, e chamo a função de novo para n-1, para 4. Quando eu estiver em 4, eu vou chamar para 3, para 2, para 1. E quando eu estiver em 1, eu vou chegar no caso básico. Aí a função acaba. Vocês concordam comigo? Bom,
E aí, pessoal, o que acontece? Essa é a característica da recursão, essa é a característica para uma função ser recursiva. Tudo bem, tudo bem. Agora, todas as funções têm que ser recursivas? Não, não necessariamente. Por quê? Existem as funções, né, que eu preciso que elas fiquem se repetindo, só que de forma iterativa. Eu coloco dentro de um for e deixo aquilo ali rodando até uma determinada condição, certo? Ou eu posso fazer de forma recursiva. São todos os laços que eu consigo fazer de forma recursiva? Não. São todas que eu preciso fazer de forma recursiva? Não. Mas eu vou fazer todas aquelas que vão necessitar do mesmo processamento, certo? Ou seja, das mesmas instruções, só que com valores que são diferentes, mas com alguma relação, com alguma dependência, tipo o fatorial lá, certo? Aí eu digo para vocês, as recursivas elas são mais rápidas do que as iterativas? Não necessariamente. Geralmente elas são até mais lentas, justamente por causa das chamadas, beleza? Outra coisa, ela minimiza código? Não minimiza código. Geralmente não minimiza código. Por quê? Você implementa dentro de um laço, pode ser dentro de um for, por exemplo. Em termos de linhas de código, não vai mudar muita coisa, certo? E ela melhora a utilização da memória? Também geralmente não. Inclusive porque ela chama várias vezes aquela função e cada vez que ela se chama, né, isso vai criando alguns parâmetros, alguns novos valores que vão sendo armazenados lá na pilha. Tá, beleza, mas se ela geralmente é mais lenta, não minimiza significativamente o código e não melhora o uso de memória, para que eu vou usar recursividade? Bom, ela oferece uma forma mais simples, pessoal, inclusive de se pensar para diversos problemas da computação. Você pode pensar, por exemplo, na torre de Hanoi, na sequência de Fibonacci, no quicksort para ordenação e vários problemas de inteligência artificial, certo? É quando você consegue resolver um problema através de uma função que tem que ficar executando em diversos números, só que esses números têm uma relação entre si, certo? E aí você usa, então, as funções recursivas, beleza? Agora, nós não podemos nos esquecer da pilha, certo? Quando nós estamos falando de recursividade. Por quê? Porque chamar funções recursivas envolve ficar criando valores lá na memória. Como assim criando valores lá na memória? Primeiro, eu vou pedir para vocês agora observarem esse lance aqui, ó. Essa figura tá lá no primeiro vídeo de alocação dinâmica, eu explico bastante e se você puder, por favor, assista lá. Por quê? Lembra lá da memória? Então, se eu chamar isso aqui, ó, pessoal, essa parte aqui, vou dizer que é a nossa memória RAM, certo? Isso aqui são bytes, literalmente bytes para eu poder armazenar dados, armazenar instruções e por aí vai. Essa parte, esse espaço de endereçamento que está desenhado aqui, ó, isso aqui é um espaço de endereçamento, certo? É o espaço que seu código lá na memória tem para estar rodando. E aí, são algumas partes dele. Primeiro, as instruções, o que você escreveu, está aqui embaixo. As variáveis globais estão aqui. Existe ainda esse espaço, chamado de heap, que é reservado para alocação dinâmica. Repito, procurem lá naquele vídeo, o primeiro de alocação dinâmica, que é importante entender isso. E por fim, galera, a gente tem aqui na parte mais alta da memória, a pilha. O que é a pilha? A pilha é a parte da memória que está reservada para o seu processo, que é quando existem subrotinas sendo chamadas lá no seu processo, no seu processo mesmo, que é seu programa de execução, tem muitas funções, subrotinas sendo chamadas, as variáveis locais, elas são armazenadas aqui na pilha, certo? Aqui em cima. Além das variáveis locais, toda vez que você chama essa função com parâmetros novos, ou com parâmetros, né? Vai chamar a função com parâmetro, os parâmetros eles também são criados aí na pilha. E quando você chama uma subrotina que dá uma congeladinha no seu algoritmo em algum endereço na memória, que quando terminar de executar a subrotina ela vai ter que voltar para lá a execução, que é o chamado endereço de retorno,
também fica armazenado na pilha. Então, ela é pesada em termos de memória, certo? Agora, uma coisa que acontece é que ela não, a cada chamada da função recursiva, não há uma nova cópia do código do programa, beleza? Então, a parte das instruções, elas não são copiadas toda hora, não. É só uma, tá bom? E quando as subrotinas elas são encerradas, ou seja, a cada volta da função recursiva, a pilha aqui, ó, é liberada. Tudo que estava lá na pilha relativo àquela função é liberada. Aí eu te pergunto, e aí, vai estourar a pilha? Pode estourar a pilha? O que é estourar a pilha? É chegar nesse momento aqui, ó, onde o endereço da pilha encontra o heap. Ou seja, quer dizer, o endereço não, a parte reservada, né? Então, o endereço desse byte aqui já é do heap, já não pertence mais à pilha, estourou a pilha. Assim, dificilmente você vai precisar se preocupar com isso, porque quem cuida do gerenciamento de memória é uma parte do sistema operacional, beleza? Hoje em dia a gente tem tantas técnicas de memória de swapping e memória virtual, por exemplo, que à medida que você vai precisando de mais memória, tanto para o heap quanto para a pilha, o próprio sistema vai buscando em outras posições de memória, ou no próprio disco para poder fazer memórias virtuais, certo? Não é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar tanto. Mas, o que você deve saber? Quanto mais consumo de memória o seu programa tiver, literalmente, mais ele vai encher a memória RAM, mais ele vai encher a memória principal. Por mais que o SO consiga mais espaço para a pilha, é perigoso chegar uma hora que abarrota e aí vai travar o programa, certo? Mas é sempre que isso acontece? Não, não é. E como eu disse, o SO ele vai cuidar disso, a menos que você não deixe condição de parada e deixe a sua função executando desenfreadamente. Aí sim você vai ter um problema, porque você vai lotar memória física, memória virtual, aí vai obter um retorno e falar, ó, seu computador não consegue mais funcionar porque você usou a memória toda. Beleza? Essa aqui é uma possibilidade aí de estouro da pilha. Tranquilo? Então, pessoal, é basicamente isso, não tem muito segredo. O que é recursividade? É quando você tem uma função dentro do seu algoritmo que ela é capaz de chamar a si própria até chegar num caso base que tem um resultado imediato. E essa aproximação, esse caminho, cada vez que ela se chama com um valor mais próximo de chegar no caso base. Beleza? A cada chamada, ela vai ficando empilhada lá na memória, vai ficando empilhada, e aí depois ela volta sendo liberada, ou seja, ela vai saindo da pilha e desocupando a pilha para ir trazendo as respostas, certo? Se tiver ficado um pouquinho abstrato, assiste o próximo vídeo que eu vou rodar então lá um código e explicar exatamente como que isso acontece em termos de linha de código e de ocupação de memória. Beleza? Valeu por assistir e até a próxima videoaula.